Bom dia, alunos do 6º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Iniciaremos hoje com a segunda apostila na unidade 1. Vamos estar falando sobre a Mesopotâmia. Vamos comigo assistir um vídeo para vocês entenderem melhor? Grandes civilizações. Mesopotâmia, primeira parte. Se qualquer um de nós quiser saber sobre a própria vida, podemos começar a olhar para trás e relembrar nossas histórias. Era uma vez um pequeno bebezinho. E a partir disso, podemos aprender sobre nossas vidas. Mas para saber realmente quem somos, precisamos saber de onde viemos. Por isso, talvez, nós devamos começar com as histórias dos nossos pais. Era uma vez os meus pais. E isso nos daria um pouco mais de informação, saber o que os nossos pais foram e de onde vieram. Mas para realmente conhecer as histórias dos nossos pais, temos que aprender sobre os nossos avós. Mas onde nasceram nossos avós? Eles também já foram pequenos um dia. Então quer dizer que a nossa história deve ser sobre os nossos bisavós? Ou tataravós? Ou tataravós? Era uma vez, no início da história... Tudo bem, então vamos começar realmente do começo. Há cerca de 9.000 anos, as pessoas estavam apenas deixando de viver em cavernas. Elas começaram a construir casas, aprenderam a plantar, colher alimentos, criar gado e formaram as primeiras vilas e cidades. Então... Era uma vez, na história das civilizações... A história começa em um lugar cercado por 2 rios, o Tigre e o Eufrates. Uma vasta área plana, em forma de uma grande meia-lua, com terra fértil, clima confortável e muita água fresca que descia das montanhas. Esse lugar foi chamado de Mesopotâmia, que em grego significa terra entre 2 rios. Hoje, esses 2 rios correm através da Turquia, da Síria e do Iraque e desembocam no Golfo Pérsico. Do nomadismo ao sedentarismo. Um grupo de nômades chegou à Mesopotâmia por volta do ano 6000 a.C. e lá eles aprenderam a plantar sementes e a colher alimentos. Desde que deixou de ser necessário sair em busca de alimento, esses grupos se estabeleceram em casas e formaram os primeiros povoados da história. Mas o que vamos comer, mamãe? Vamos plantar a nossa comida, filha. Graças à agricultura e à pecuária, essas pessoas deixaram de ser nômades, o que significa que elas sempre se deslocavam em busca de alimento. Em vez disso, agora ficavam em um único lugar o ano inteiro. Isso é chamado de sedentarismo. Esses povos se beneficiariam dessa vida sedentária de várias formas. Começaram a dividir o trabalho e criaram ofícios novos e diferentes. Foi assim que apareceram profissionais como pedreiros, padeiros, sapateiros e fazendeiros, dentre outros. E havia também aqueles que se dedicavam a governar e a proteger seu povo. Em outras palavras, os soldados e os governantes. Essa nova estrutura deu às pessoas mais tempo para rezar, para construir os primeiros templos e para preparar os primeiros sacerdotes. A notícia do sucesso dos povos que viviam na Mesopotâmia foi espalhada por toda parte. E as pessoas vieram de diferentes regiões para povoar essas terras. O mais importante desses povos foram os sumérios. Entre 4.000 e 2.400 anos antes de Cristo, os sumérios construíram várias cidades, como Uruk, Ur, Uma, Nippur e Lagash. Os sumérios também inventaram a primeira forma de escrita. Por isso, hoje, são considerados a civilização mais antiga do mundo. O motor da história. Então, temos um terreno fértil,
criação de gado nos pastos, cidades, um governo, um exército e sacerdotes. Legal! Com tudo isso, podemos dizer que aqui temos uma sociedade, não é mesmo? Mas isso é tudo que há de ter numa sociedade? Não. Havia ainda muitas coisas a descobrir. Naquele momento, os sumérios estavam aperfeiçoando as técnicas de pecuária e de agricultura, e logo começaram a produzir mais alimentos do que precisavam. Tendo todos os alimentos, as pessoas tinham mais tempo para trabalhar em outras coisas, como a plantação de outros produtos. Então, rapidamente, produziram mais do que o necessário. Então, o que eles faziam com tudo que sobrava? Eles vendiam a outros povos, em troca de dinheiro ou de outros produtos que eles não tinham. Esse foi o princípio do comércio. Além disso, os sumérios foram os primeiros a usar a roda para o transporte. Isso os ajudou a chegar a terras muito distantes com cargas pesadas de mercadorias. Os comerciantes precisavam contar tudo o que compravam e vendiam. Assim, as primeiras formas de matemática foram desenvolvidas. Os sumérios contavam usando as falanges dos dedos. Vamos ver como. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso aí. Cada vez que uma mão estava concluída, um dedo da outra mão se levantava. Um sumério poderia contar até 60 com as mãos. Esta forma de contagem foi chamada de sistema sexagimal. E apesar de milhares de anos terem se passado, nós ainda usamos esse sistema. Por exemplo, dividimos a hora em 60 minutos, 1 minuto em 60 segundos e o ano em 12 meses. A Idade do Ferro. O desenvolvimento do comércio criou muita riqueza. E a acumulação de riqueza gerou muito poder. Mas o comércio não era a única maneira de obter riquezas e poder. Não estou indo para o comércio pelo dinheiro. Eu estou indo tomá-lo para mim. Invadir territórios e tomar a riqueza dos outros foram a causa das primeiras guerras. Ao longo dos séculos, os povos que tinham os melhores exércitos eram os únicos que poderiam ter as maiores riquezas. Exércitos poderosos poderiam tomar à força tudo que estava a seu alcance, especialmente ouro, prata e outros metais preciosos. Esses invasores também capturavam os habitantes dos povoados invadidos, forçando-os a trabalhar como escravos. O invasor, como era conhecido o rei Sargão, conduzia o povo da Acádia. Sob o comando desse rei ambicioso, os acádios desceram das montanhas do norte da Mesopotâmia e até o ano 2370 a.C. conseguiram conquistar todas as cidades sumérias. Foi assim que Sargão foi o primeiro rei na história a criar um império. Eu ganhei! Eu sou o maior! Mas os herdeiros de Sargão morreram. O império ruiu e as terras foram divididas ao longo dos séculos. Até que vieram os assírios. Eles formaram um exército incrivelmente poderoso por volta do ano 1000 a.C. e conseguiram conquistar e controlar toda a região. Os assírios tinham carros de guerra incríveis e um exército de infantaria e cavalaria. Mas a maior vantagem foi quando eles aprenderam a fazer armas de ferro, que eram mais fortes e mais poderosas do que todas as armas de bronze. Isso deu aos assírios uma enorme vantagem. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre a história das ferramentas. O Homo habilis, que significa homem habilidoso, surgiu na África há cerca de 2 milhões de anos. Esse ancestral dos seres humanos foi o primeiro a fazer ferramentas de paus e pedras. Era o início da Idade da Pedra. 1 milhão de anos depois, o Homo habilis tinha evoluído para o Homo erectus, que significa homem ereto. Os Homo erectus fizeram as melhores ferramentas, construíram abrigos simples e aprenderam a usar o fogo. Há apenas 15 mil anos, arcos e flechas com pontas feitas de ossos ou pedras foram usados pela primeira vez. Em seguida, as primeiras ferramentas e armas de metal foram fabricadas na Mesopotâmia há cerca de 7 mil anos. Elas eram feitas a partir de um metal flexível chamado cobre. Há cerca de 5 mil anos, os habitantes da Mesopotâmia descobriram que se derretessem o cobre em fornos e o misturassem com um outro metal flexível chamado estanho, eles poderiam fazer um metal muito mais forte.
Senhoras e senhores, esse era o início da Idade do Bronze. Mas não terminou por aí. Porque a natureza ofereceu um metal muito mais forte, chamado de ferro. Porém, era preciso temperaturas muito altas a fim de transformá-lo em qualquer coisa. E ninguém naquela época sabia como fazer isso. As pessoas descobriram, por acaso, uma técnica para derreter o ferro há 3.000 anos. Com essa descoberta, fizeram armas mais fortes e ferramentas mais eficientes. A Idade do Ferro tinha chegado. Mesopotâmia, segunda parte. Palavras são levadas pelo vento. Mas se você escrevesse essas palavras, então elas teriam alguma permanência. Escrever é uma maneira de colocar os pensamentos e ideias de forma concreta. Quando você escreve alguma coisa, isso fica para alguém ler. É a escrita dos povos antigos que dá a melhor imagem aos historiadores sobre os pensamentos e ideias desses povos que viveram há muito tempo. O conceito desenvolvido de escrita serviu para registrar os modos de vida e expressar ideias e pensamentos. Os mesopotâmicos antigos não tinham papel para escrever, então usavam certos minerais misturados com água para fazer argila, que colocavam em moldes. Enquanto a argila estava mole, era possível escrever sobre ela. Em seguida, era cozida em fornos e ficava dura, tornando permanente o que estava escrito. As marcas sobre esses tabletes de argila eram feitas com cunhas, cuneus em latim, ou pregos. Por isso, esse tipo de escrita foi chamada de cuneiforme. No ano 1792 a.C., um rei chamado Hammurabi uniu o reino da Babilônia e decidiu que as leis tinham que ser não apenas escritas, mas gravadas em pedra. Ele pensou que se as leis estivessem acessíveis para todo mundo ler, as pessoas seriam mais capazes de compreendê-las e de determinar se alguém era culpado ou inocente. Uma enorme pedra de basalto foi gravada com 282 leis. Essas leis deveriam ser seguidas por todos no reino. Esse foi o primeiro código de leis da história. O princípio básico do código de Hammurabi foi uma tentativa de fazer tudo com justiça. Se uma pessoa prejudicasse alguém, ela seria punida com o mesmo crime que cometeu. Em outras palavras, olho por olho, dente por dente. Babilônia, cidade eterna. Além do tamanho, a Babilônia ultrapassa em esplendor qualquer cidade do mundo conhecida até hoje. Isso foi o que o grande viajante Heródoto de Halicarnasso disse em 450 a.C., quando chegou à Babilônia. Heródoto foi um grego que viveu no século V a.C. e é considerado o primeiro historiador do mundo. A antiga cidade de Babilônia foi o lar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vários jardins foram construídos nas paredes, de forma que pareciam estar flutuando no ar quando vistos de longe. Essa maravilha foi chamada de os Jardins Suspensos da Babilônia. A lenda diz que os maravilhosos jardins adornados com plantas exóticas foram construídos pelo grande rei Nabucodonosor II. Sim, eu fiz isso em homenagem à minha esposa, que queria lembranças das flores de sua infância. Nabucodonosor II viveu há cerca de 600 anos antes de Cristo e herdou o grande reino da Babilônia de seu pai, que havia derrubado os assírios e conseguido a independência da Babilônia. Nabucodonosor II também conquistou a Judéia e Jerusalém. Por isso é que ele era retratado como um homem muito cruel na Bíblia. Mas foi graças ao reinado de Nabucodonosor que a Babilônia se tornou uma cidade linda e maravilhosa, conhecida como a Pérola da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, os deuses eram adorados em templos chamados zigurates. Havia um enorme zigurate na Babilônia, e dizem que ele tinha uma torre de 90 metros de altura que parecia subir aos céus. Astronomia. Como praticamente todas as pessoas ao longo da história, os babilônios observavam o céu à noite. Os babilônios acreditavam que a Terra era um disco fixo e que o céu era como uma esfera que circulava em torno dela uma vez por dia. Por isso as estrelas permaneciam no mesmo lugar noite após noite. Foi assim que eles também notaram que havia corpos celestes que se moviam por conta própria em diferentes direções. Os babilônios consideravam que estes corpos celestes tinham poderes mágicos e sobrenaturais. Os padres dedicaram suas noites a estudá-los e deram a eles nomes que hoje conhecemos: Marte, Mercúrio
Júpiter, Vênus e Saturno. Hoje sabemos que esses corpos celestes em movimento são os planetas. E cada um se move independente das estrelas, pois giram em torno do Sol. Os babilônios acreditavam que esses 5 planetas eram deuses poderosos e que esses deuses controlavam o destino da humanidade. Os sacerdotes começaram a usar o movimento desses corpos para interpretar sorte ou azar. Usar esses movimentos para interpretar o mundo foi a forma como os babilônios inventaram o que hoje chamamos de astrologia. Alguma vez você já se perguntou por que há 7 dias na semana? Bom, foram os babilônios que organizaram a semana em 7 dias nomeados, em muitas línguas, como esses 5 planetas, o Sol e a Lua. Em várias línguas até hoje, existe essa relação com os corpos celestes. Em inglês, segunda-feira, Monday, dia da Lua, sábado e domingo, Saturday, dia de Saturno, e Sunday, dia do Sol. A Epopeia de Gilgamesh. A mais antiga história escrita que conhecemos vem dessa época. Trata-se de um lendário herói chamado Gilgamesh. Filho de uma deusa e de um semideus, Gilgamesh foi um rei muito valente, bonito e que também achava que era invencível. Os deuses pensaram que esse rei era um pouco vaidoso e decidiram ensinar-lhe uma lição. Por isso criaram Enkidu, um poderoso rival. Gilgamesh e Enkidu disputavam batalhas épicas. Mas como nenhum conseguia vencer, decidiram que se fossem amigos teriam muito menos trabalho do que se lutassem. Esse foi o começo de uma grande amizade. Mas havia um desafio maior para Gilgamesh. Ele tinha uma grande admiradora chamada Ishtar, a deusa do amor. Mas ele resolveu ignorá-la. Os deuses não gostaram de ser ignorados, e por isso decidiram puni-lo, matando Enkidu. Louco com o pesar pela morte de seu amigo, Gilgamesh decidiu tentar ser imortal. Sua busca o levou a um mar perigoso, em que a planta da eterna juventude podia ser encontrada. Mas uma serpente tirou a planta mágica do alcance do rei, e por isso ele perdeu para sempre a esperança de ser imortal. Assim termina a primeira história, e assim termina a nossa história da primeira civilização, que remonta 9.000 anos até as planícies férteis da Mesopotâmia e ao início da história da civilização. Vamos usar nossa bússola do tempo para descobrir mais sobre as pirâmides. Se olharmos para os antigos templos da Mesopotâmia, podemos ver que eles têm uma forma que é muito familiar a nós. Uma pirâmide. Mas não foram os egípcios que construíram as pirâmides? Sim, as pirâmides mais famosas são no Egito. Mas muitas outras civilizações construíram templos com essa forma. Na verdade, muitas civilizações que não tinham absolutamente nenhum contato umas com as outras, em vários cantos do mundo e em diferentes momentos, construíam todos os seus templos em forma de pirâmides. Nós já vimos os zigurates da antiga Mesopotâmia. Esses templos foram construídos há cerca de 5.000 anos. No mesmo momento em que as grandes pirâmides estavam sendo construídas no Egito, os mesopotâmicos também foram construindo seus magníficos templos zigurates. Cerca de 2.600 anos depois, do outro lado do globo, uma civilização que nunca tinha estado em contato com o Egito ou com a Mesopotâmia estava construindo os próprios templos em forma de pirâmide. A civilização Maia. Assim como os zigurates da Mesopotâmia, os templos maias eram utilizados pelos sacerdotes para honrar seus deuses em cerimônias religiosas. E na América Central, por volta do ano 150 d.C., os membros de uma civilização chamada Teotihuacan iniciaram a construção da impressionante Pirâmide do Sol. Eles não usavam blocos de pedra como os egípcios, mas montes de terra cobertos de pedaços de lava petrificada. 50 anos mais tarde, os Teotihuacan completaram uma pirâmide medindo quase 64 metros de altura e com 365 degraus, um para cada dia do ano. 1.200 anos mais tarde, os astecas continuaram essa tradição na Mesoamérica. Na lendária cidade de Tenochtitlan, foram construídos 25 templos que imitavam as montanhas para chegar ao céu. Essas pirâmides provocavam medo e respeito, e às vezes cerimônias envolvendo sacrifícios humanos eram realizadas em altares de pedra no topo dessas pirâmides.